Eu quero que você esqueça aquela história de que todo mundo tem as mesmas 24 horas do Bill Gates. Gente, isso não é verdade. Você não tem nem mesmo as mesmas 24 horas que eu, que trabalho como advogado autônomo. Ainda vivo na casa dos meus pais, como vocês podem ver esse quarto. Então, cada pessoa ela tem um tipo de vida e um tempo para executar as coisas que vão deixar ela mais perto ou mais longe dos objetivos dela. Nesse vídeo eu quero desmistificar algo que as pessoas falam, de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, de que todo mundo tem que se esforçar demais, ter constância, ter disciplina para alcançar seus sonhos. Eu quero colocar um grande depende aí, como tudo dentro do direito, um depende. Depende desse esforço, se ele vai te levar ou não vai te levar para os seus objetivos. Galera, pra quem não me conhece, eu me chamo Luiz Mutinelli. Se você quer nesse canal de paraquedas, eu gosto de falar sobre aperfeiçoamento pessoal e profissional. Quero te convidar pra me seguir lá no Instagram, vou estar deixando aqui embaixo. Gente, é muito comum a gente ouvir das pessoas que a gente tem que ter um esforço, uma dedicação pra chegar mais perto dos nossos objetivos. O que eu quero pontuar aqui pra vocês. Existe um esforço que ele é inteligente e existe um esforço que ele é burro. Os entretenimentos, as redes sociais que nós consumimos hoje em dia acaba que nos deixa fora da realidade. Então a gente acaba meio que adormecendo os nossos pensamentos porque a gente tá ali vivendo aquele momento e a gente fica scrollando e não vê o que tá passando. E isso, pessoal, tem prejudicado o nosso cérebro. O nosso cérebro, que ele é feito para ser criativo, naqueles momentos de tédio que nós temos, que era o momento para a gente começar a pensar nas soluções do nosso negócio, a ter criatividade para criar um produto, para criar um serviço, acaba que a gente perdeu. Porque nesse tempo que era pra gente estar relaxando, lidando com o tédio, a gente está passando ali nas redes sociais ou estamos vidrados em alguma série. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês? Gente, se você não tirar um tempo da sua vida para entender o que é determinante, do que é importante para o seu sucesso, qual que é a vaca leiteira do seu negócio, você não vai ter uma clareza de ideias, você não vai ter um objetivo. Você vai acabar vivendo no automatismo que a maioria das pessoas estão vivendo. Eu quero trazer um exemplo de mim. Tudo que eu falo aqui no YouTube, geralmente é sempre da minha vida, que eu trago os exemplos, que é por isso que eu trago aqui no vídeo para vocês. Eu estava com 2 Instagrams, um profissional e um pessoal. E eu alimentei esse Instagram profissional, alimentei, porque já tá no passado, durante uns 4 anos. Post todo dia, vídeo todo dia, story todo dia. Só que eu comecei a perceber que ele não estava convertendo leads. Para quem não sabe, leads são clientes. E eu comecei a ver que o meu pessoal, no qual eu mostro a minha rotina, que eu já convidei vocês para me seguir, eu estava convertendo mais. Eu percebi que eu estava gerando uma conexão maior com as pessoas através dos stories do que através de posts falando juridiquês. Mas de uma certa forma não é nem um juridiquês, que a linguagem não era jurídica ali. Mas só post jurídico, não estava convertendo. As pessoas queriam ver o Luiz pessoa e não o Luiz advogado o tempo todo. Então depois desses longos anos, depois de muito estudo também, não vou ser hipócrita, né? Porque nada vem do nada, eu percebi que eu ficar dissipando energia em 2 Instagrams ia ser muito mais difícil eu conseguir crescer 2 do que um só. E um tava convertendo mais que o outro. Mas como que veio essa sacada? Através de estudo e através de análise. Análise de dados. É isso que você tem que ter para entender o que é determinante para o que é importante para o seu sucesso. A partir do momento que eu sentei, que eu respirei, que eu parei para pensar, que eu analisei todas as métricas do que estava me trazendo o resultado que não estava, eu percebi, esse aqui é o Instagram que tem que ser morto. As pessoas preferem esse Luiz do que o outro. Então eu me entrego muito mais em um do que no outro. E, gente, não existe coisa pior do que a gente perder tempo. Se eu tivesse, nesses 3, 4 anos, focado só no meu Instagram pessoal, da forma que eu venho trazendo os conteúdos, criando essa conexão com a audiência, eu tenho certeza que eu poderia ter fechado muito mais contrato nesse tempo. Só que assim, cabe a gente respirar, parar pra pensar, fazer essa análise e ver o que realmente está prendendo o nosso sucesso, por assim dizer. Só que a gente vive tão nesse mundo paralelo, né? A gente vive tão anestesiado, né? Essa é a palavra que eu tava tentando lembrar. Anestesiados do mundo. Porque qualquer tempo que a gente tem livre, a gente pega o celular, às vezes tá numa fila de um banco, às vezes tá na academia esperando um aparelho, pega ali, dá uma olhadinha. A nossa máquina, ela tá sempre concentrando ali. As pessoas acham que mexer no celular é descanso. Não é descanso. Mexer no celular não é descanso, porque
todos os nossos circuitos do cérebro estão em funcionamento, estão fixando atenção, é muita informação para ele digerir, então a gente gasta energia. Aí na hora que você senta a bunda na cadeira para poder estudar, para poder fazer alguma coisa que vai ser produtiva para o seu sucesso, você não consegue se concentrar. Por quê? Toda a sua energia foi embora no celular. Então, gente, eu queria trazer isso pra vocês realmente do celular, que muita gente também não percebe isso e acha que tá descansando mexendo no celular. E aquela questão lá do esforço burro que eu falei lá no início do vídeo, que será que realmente sucesso é você ser focado, ser disciplinado? Não. Se você não tem um direcionamento, se você não entender o que você quer, através dessa análise que eu acabei de falar pra vocês, de ter um caminho traçado, todos os esforços vão ser burro. Não adianta a pessoa que lê 1000 livros por ano e não aplica nada do que aprende. Não adianta ela ler um livro que não vai ter sentido pro momento de vida que ela tá passando. Gente, vai por mim. Às vezes a gente se enche de tarefas burras achando que a gente tá sendo produtivo. Passa aqui no YouTube tempo vendo vídeo de aperfeiçoamento pessoal e profissional, mas você tá usando isso ao seu favor? Pra pensar um pouco. Igual eu falei lá atrás da vaca leiteira do seu negócio, você tá sabendo enxergar o que coloca dinheiro no seu bolso, no seu negócio? Quais são os gargalos do seu negócio? Pega um livro para resolver esse gargalo, estuda o livro. E não tem uma vida passiva no automático. Eu tô lendo livro, nossa, esse ano eu li 40 livros. Tá, algum desses livros mudou a sua vida? Mudou o seu negócio? Pra pensar. Gente, esse automatismo mata. E é difícil, porque muitas das vezes nós estamos sendo aquele procrastinador ativo. A gente está se enchendo de tarefas para falar que está fazendo coisas, né, que vão gerar resultado no longo prazo. Se eu fazer vídeo durante 10 anos, eu vou estourar no YouTube. Se eu continuar estudando essa matéria aqui, eu vou conseguir conquistar mais cliente. Não vai. Se você não tem um bom posicionamento no digital, ser educado com as pessoas na rua, só aquele estudo não vai fazer isso. E é essa análise que você tem que ter. Por que será que esse mês eu não fechei nenhum contrato? Será que os vídeos que eu gravei estão bons? Será que a estratégia que eu tô fazendo está correta? É claro, tem inúmeras variáveis, né, gente, para isso acontecer. Só que é essa a análise. É isso que eu quero trazer para vocês ser esse automatismo que eu estava na questão do Instagram. Às vezes a gente perde tempo ali, se enche de coisas, não estamos vendo o resultado e continuamos. Então pega essa reflexão para você tirar um tempo para saber o que é importante e o que é determinante. Porque só o esforço por esforço não gera resultado, gente. Só que isso tá, assim, instalado no nosso cérebro. Por conta das gerações passadas, que todo mundo fala, para você ter sucesso, você tem que se ferrar. Para você ter sucesso, você tem que estar com a mão cheia de calo, um exemplo. Para você ter sucesso, ou você rouba ou você se fode muito na vida. Desculpa o palavrão. É assim que funciona. Hoje em dia a gente tem vários cursos, vários livros, que nada mais são do que as ideias daqueles autores ali dentro, o repertório deles ali dentro. Que a gente pega, a gente estuda e aplica. Estudar e aplicar. Estudar e aplicar. Senão também não tem resultado. Gente, depois que você começar a perceber qual que é a vaca leiteira do seu negócio, você aplica o modelo mental que se chama a lei de Pareto, que é aqueles 20-80. 20% dos seus esforços vão se desdobrar em 80% dos seus resultados. Isso funciona demais. Começa a perceber na sua rotina quais são as decisões que você está tomando que estão te deixando mais perto do seu resultado, que estão gerando ali, algum mínimo progresso e investe nelas. Até os livros, pense nos autores, pense nos temas que você mais teve reflexão, que você mais melhorou e começa a aprofundar mais naquilo. Mas, ao mesmo tempo, vê se tem link com os seus sonhos. Porque não adianta também, desculpa falar, você ler 20 livros de romance e sua empresa tá cheia de gargalo. Você poderia usar esse tempo dos livros, eu sei que é uma distração também, para resolver os gargalos da sua empresa. Que é os 20-80 de Pareto. Todo mundo fala desses 20-80, mas ninguém sabe explicar realmente o que é. Que é você separar o que é determinante do que é importante para o seu sucesso. A partir do momento que você começar a ter essas decisões inteligentes, criar uma rotina completamente funcional, aí sim você vai estar fazendo um esforço inteligente. Aí você pode falar que você é disciplinado, que você é constante, porque não adianta nada ter constância para não ter resultado. Ter constância na coisa errada. Convenhamos. Então, que a minha história dos 2 Instagrams sirva para você, mesmo se você é ou não é advogado, e comece a fazer essas análises no seu dia a dia do que é importante e do que é determinante para o seu sucesso. Galera, o assunto desse vídeo era esse. Se você gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu quero te convidar para se inscrever no canal, isso é muito importante para eu continuar tendo motivação.
O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.